Olá, sejam muito bem-vindas ao Ela Pode, um espaço criado para ouvir, conectar e inspirar mulheres reais. Puxa a cadeira, pega sua água, seu chazinho e vem com a gente nessa conversa. E hoje eu estou aqui com a Caliane. Muito obrigada por ter vindo, Caliane. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje também. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre simplicidade, estudo e inovação, certo? Certo. Vamos começar com uma curiosidade que eu tenho. Caliane, quando você escuta alguém falar seu nome hoje com tudo que você já construiu, qual o sentimento que vem primeiro? Vem o sentimento de gratidão. Eu venho de uma origem muito humilde, eu venho de uma família bem simples e hoje, quando eu olho para minha história, ver que eu construí uma marca, que eu tenho um Brasil todo, né, e até alguns outros países usando um produto que foi criado através de uma dor minha, eu vejo com muita gratidão. E além da família que eu construí, do meu marido, do meu filho, que são as pessoas mais importantes que eu tenho, das meninas, que são minhas filhas também, que são as meninas que vieram através do meu marido. Então eu vejo a minha vida muito completa. Se eu olho para a Caliane de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não conseguiria nem imaginar tudo o que aconteceu, ou a Caliane da infância, eu nem poderia sonhar com todos os acontecimentos que viriam. É claro, né? Nem toda a vida é perfeita, mas olhando para tudo que eu tenho hoje, eu só posso agradecer. Que demais! E antes da FASUP, veio a Caliane menina, quem era ela? A Caliane menina, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade muito pequenininha numa cidade chamada Guaraniaçu. Na verdade, eu morei numa cidade chamada Guaporé, que tinham 3.000 habitantes, mas eu não nasci lá porque não tinha nem hospital, de tão pequena que era. Era uma cidadezinha de interior. Meus pais eram. O meu pai era empreendedor, tinha um mini mercadinho, uma mercearia, e a minha mãe era professora do ensino fundamental numa escola pública. Então, era uma família bem humilde. O meu pai já é falecido, ele faleceu quando eu tinha 25 anos, e a minha mãe até hoje mora lá naquela região, trabalha ainda lá. E eu cresci nessa cidade, fiquei lá até os meus 12, 13 anos. Com 12 para 13 anos, eu fui morar com a minha avó em Corbélia, perto de Cascavel. Vivi em Cascavel até os meus. Corbélia e Cascavel até os meus 15, 16 anos, que foi aonde eu tive a minha primeira experiência como manicure. Aos 16 anos, que foi onde começou toda a minha história. Mas basicamente foi isso. Eu tive essa história com os meus pais nessa cidade e tive esse tempo com a minha avó também, dos 12 aos 15, 16 anos, que foi muito legal. A minha avó foi uma inspiração para mim, uma pessoa que me fez muito bem. Também é uma professora. Ah, sim, só. É, e aí, essa época, você já tinha algum sonho? Eu sempre fui muito ligada com meu pai. Eu digo que eu sempre fui muito ambiciosa. Mesmo morando numa cidade pequena, eu lembro que na minha cidade não tinha asfalto na rua que eu morava. E eu sempre me imaginei morando num lugar muito grande, viajando o mundo, indo para lugares grandes, para lugares diferentes. E sempre tive muita vontade de estudar. A minha mãe, a minha avó, os meus tios, o meu vodrasto eram todos professores. Então, a minha mãe sempre foi muito focada e a minha avó nessa questão dos estudos. Mesmo a gente sendo uma família mais simples, eles sempre falaram que é da importância de estudar. Meu avô também, meu avô foi vereador lá na época. Ele tinha uma estante de livros na casa dele e ele sempre me incentivava. Eu lembro de eu pequena, na casa do meu pai, lá onde meu pai tinha o negócio dele, eu lembro de eu sentada num balcão e eu, muito pequenininha, nem sabia ler direito, ele trazia livros para mim. Então eu sempre me imaginava através
daquilo conquistando algo grande. E sempre me imaginava num palco, dando uma palestra, contando em como eu conquistei alguma coisa grande, em como eu fiz algo grande. Eu sempre me imaginei fazendo alguma coisa grande na Mesmo vida. sem saber o que era. Mesmo sem saber o que era, eu sempre me imaginei crescendo, evoluindo, e sempre através dos estudos, que era o que meu avô, a minha mãe, e os meus pais falavam que era muito importante. Então eu tive sempre essa ambição de crescer, de ser alguém na vida, de me tornar alguém melhor do que eu era naquela época. E a importância de estudar, E a né? importância de estudar. E como é forte essa questão de a gente imaginar, sonhar para fazer acontecer, né? Eu sempre cocriei, sabe? Eu sempre ficava cocriando o futuro, Que legal. imaginando. E aí, a sua visão de mundo começou ali? A minha visão de mundo, eu acho que começou quando eu comecei a fazer faculdade. Eu lembro que quando eu tinha uma professora, era uma professora, se eu não me engano, era de administração. E ela fez um papel onde ela pediu para a gente escrever umas metas, de tudo que nós gostaríamos de conquistar nos próximos 10 anos. E eu tinha 17 anos, eu entrei novinha na faculdade, e eu escrevi, e eu lembro que eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer em 10 anos? E eu comecei a escrever aquilo, e eu sempre me inspirei muito na minha avó, na minha mãe, e a minha avó e minha mãe tiveram realidades muito difíceis, né? A minha mãe foi mãe muito nova, a minha avó também tiveram realidades muito simples. E, e eu comecei a escrever e comecei a sempre planejar, né? Pensei, eu vou terminar minha faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um intercâmbio, depois eu vou evoluir aqui, vou abrir um negócio. E aquilo começou, aquela escrita me deu um estalo, assim, uma sensação de um passo a passo do que eu poderia me tornar. Uma virada de chave. Uma virada de chave. Eu pensei, nossa, eu preciso criar esse passo a passo, eu preciso. É tanta coisa, são tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, não é tão simples, né? Eu preciso construir isso, eu tenho que criar isso e tenho que correr atrás disso agora. Tenho 17 anos ainda, então eu vou correr atrás. E aquilo me deu uma força. Quando aquela professora falou, o que que vocês querem ser? Eu pensei, nossa, é muita coisa o que eu quero, então eu preciso ter força. E eu comecei a trabalhar, estudar e correr atrás, e fui correndo atrás tentando construir aquilo. Nossa, que legal. E aí, me conta uma lembrança simples da sua infância que você sente que te acompanha até hoje. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, que o meu pai, ele tinha um negócio muito pequenininho, né? Era muito simples, como eu falei, mas ele tinha muito essa veia empreendedora, que eu sinto que eu tenho também. E eu lembro da minha mãe sempre meio estressada com ele, porque era sábado, era domingo, era final de Tava semana. trabalhando. E às vezes ele não precisava entregar a compra lá no final de semana para o fulano tal. E ele colocava a compra lá no carro e ia fora do horário. Às vezes podia esperar até o outro dia, mas ele queria estar lá. E eu tenho essa sensação, às vezes, num evento, a gente tem uma feira, e o meu marido me fala: Kali, você não precisa ficar lá atrás do balcão vendendo os esmaltes ou lá conversando até meia-noite, 11 da noite, mas eu quero estar lá, porque eu gosto do que eu faço. Para mim é mais do Lidar com que. pessoas, Para mim não é o dinheiro, não é o negócio, é estar a lá. mão na massa. É a mão na massa, eu gosto do que eu faço. E essa lembrança sempre vem quando eu tô lá, parece que eu vejo o meu pai. Que legal. E aí, essa transição profissional, como que aconteceu para você começar no ramo de manicure? Eu trabalhei, né? Quando eu fiz essa faculdade, eu fiz secretariado executivo. Eu tinha vontade de fazer outras coisas, eu tinha vontade de fazer comércio exterior, psicologia, mas na época, zero condição financeira, eu fiz o que eu podia pagar. Aí, a faculdade de secretariado executivo, ela tinha, ela tinha umas grades que eram parecidas com comércio exterior, então eu entrei e eu acabei seguindo carreira na área de comércio exterior. Atuei lá por 10 anos. Quando fez 10 anos que eu estava lá, eu engravidei, com 27 anos.
E no meio dessa gestação foi uma fase bem turbulenta, engravidei, divorciei no mesmo ano, comecei um novo relacionamento e no meio dessa confusão eu não consegui seguir carreira nessa área de comércio exterior. E um belo dia, eu fazendo minhas unhas numa esmalteria, lá em Cascavel, no Paraná, a dona comentou com a minha ex-cunhada que ela estava vendendo a esmalteria, ela estava muito insatisfeita com aquele negócio, estava estressada com as meninas. E eu adorava as meninas, né? Eu fazia as unhas lá, eu pensei, nossa, por que ela tá estressada? Elas são tão queridas. Aí eu fiz uma proposta para ela, peguei o dinheiro da minha rescisão, tudo que eu tinha na vida, e comprei a esmalteria. Eu tinha sido manicure, né, aos 16 anos, quando eu morei com a minha avó, só que naquela época, quando eu fui manicure, a manicure era uma profissão muito desvalorizada. Eu não tinha, não tinha valorização nenhuma, ela era vista como uma assistente do cabeleireiro no salão. Uma funcionária, né? Era uma assistente ali esperando uma oportunidade para virar cabeleireira. Lá naquele período. Mas quando eu comprei essa esmalteria e eu entrei ali, eu percebi que estava totalmente diferente comprei essa esmalteria e acabei entrando nesse negócio e acabei me encantando de novo por esse universo, porque quando eu entrei lá atrás, nessa profissão de manicure, eu me senti essa desvalorização e como se fosse uma coisa meio que não tivesse muito sentido. E agora, quando eu entrei, eu vi uma coisa mais profissionalizada, com uma rentabilidade maior, as meninas trabalhando mais felizes, e o salão até um ambiente mais acolhedor, mais bonito. Então, eu acabei entrando para esse mundo de novo, aí agora nessa fase como uma empreendedora, na gestão desse salão. Claro que daí agora os procedimentos eram diferentes, né? Porque tinha esmaltação em gel, que não existia naquela época, os alongamentos de unhas, e uma equipe maior, né? As meninas eram em 12 meninas na época, e eu acabei caindo de paraquedas ali. Não fazia ideia do que eu estava fazendo, porque eu era funcionária até então, não tinha experiência nenhuma como empreendedora. E no primeiro ano foi meio difícil, foi bem no ano da pandemia, mas eu adorei, porque eu estava numa fase muito difícil, a questão do divórcio, a gestação, foi uma gestação inesperada. Assim, eu amo meu filho, queria muito ele, mas assim, foi inesperada. E as meninas me acolheram, eu acho que as manicures no geral, elas têm isso, elas têm uma garra, uma força, e elas meio que foram uma família ali para mim. Uma rede de apoio. Eu acho que muitas das que tinham lá, das meninas que trabalhavam lá, passaram por situações parecidas com a minha, então elas foram minha rede de apoio na época. Então, que legal. Eu tinha o Pedrinho pequenininho, até hoje, quando eu volto lá no salão, as clientes às vezes falam, cadê o Pedrinho? Cadê ele? A gente deixava ele na cadeirinha lá, aí de repente a cliente vinha na recepção para pagar, aí tinha uma segurando o Pedrinho, a outra fazendo a unha, quando a gente viu o Pedrinho tava caído lá, rolando na cutícula, era a maior confusão. Mas foi muito legal, porque elas me apoiaram muito e me acolheram. E ao contrário do que aquela dona falou, elas não foram nem um pouco não legais comigo. Elas me acolheram e... Tem a ver com a gestão também, né? Eu acho que foi um ganha-ganha. Eu acho que a forma também que eu entrei ali com elas, meio que pedindo ajuda, pedindo arrego para elas, e elas também me acolheram. Que legal. E aí, você aprendeu muita coisa observando os clientes, observando as outras manicures, muitas mulheres, muitas conversas. O que você já aprendeu assim lá? Eu aprendi muito dessa força das mulheres, porque eu vim de uma profissão muito masculina. Eu trabalhava com comércio exterior focado na área da proteína animal. Então, quando eu viajava, sei lá, ia para uma feira, um evento, era muito homem e era muito masculinizado. Então, eu estava acostumada com o ambiente de homens. E, de repente, eu entrei num ambiente totalmente feminino. E ao contrário do que todo mundo fala, que mulher tem picuinha, mulher tem inveja, mulher tem fofoca,
A mulher, quando ela realmente se doa e ela realmente gosta uma da outra, elas têm uma força ali, uma conexão e um senso ali de comunidade, de carinho uma com as outras, que ninguém consegue destruir aquilo ali, né? É Elas verdade. e eu aprendi muito isso com elas, principalmente quando eu precisei. Quando eu tava lá me sentindo vulnerável, o Pedrinho, quando eu era uma mãe super inexperiente, era uma mãe que não tinha plano de ser mãe, que é bem diferente quando uma pessoa planeja ser mãe, Aham. ela faz, lê um monte de coisas, manuais e não sei o quê. E eu fui mãe sem planejar ser mãe, então eu aprendi com elas sobre a maternidade. Aprendi sobre a manicure também, porque eu achava que pelo fato de eu ter sido manicure lá atrás, eu ia ser expert, mas eu entrei lá e descobri que eu não sabia nada. Tem que Elas estar sempre inovando, né? me ensinaram muito. Então, elas me ensinaram muito a ser uma pessoa melhor, a acolher, a ser uma profissional melhor, a me doar mais. Eu entrei lá achando que eu sou uma super empreendedora, estudei um monte, mas pelo contrário, eu descobri que eu tinha muito a aprender com elas. E aí você tá com a esmalteria até hoje. Torra, É a Glow Up. Glow Up, tem, hoje daí a gente abriu mais uma, tem duas hoje, uma Duas no centro lá da unidades. cidade e outra no shopping, Ah, tudo no Paraná. no Paraná. Ah, eu achava que tinha uma em São Paulo. Não tem, né? É Não, tudo no Paraná é mesmo. tudo no Você Paraná. mora lá? Você vive Não, lá? eu moro em São Paulo. Ah, você mora em São Paulo. Uhum. E mais as esmalterias estão no Paraná. Depois em 2022 eu acabei mudando para São Paulo. Eu saí por questões profissionais do meu marido, aí depois eu me casei. 2 anos depois, 1 ano e meio depois que eu comprei a esmalteria, eu me casei. Aí esse meu marido precisou mudar para São Paulo, o Fred, e aí a gente mudou. E daí eu fundei a FazUp quando eu estava em São Paulo já. Mas eu continuei com as esmalterias à distância. Aí você consegue, então, conciliar a distância. Você administra a distância. Sim, eu tenho a Elo, que é a minha cunhada, que é gerente lá, que é um doce. Seu braço direito lá. Ela que cuida pra mim. Que legal. E aí, quando que você percebeu que esse universo poderia ser mais do que profissão? Poderia ser um propósito? Quando eu comecei na esmalteria, foi bem quando eu engravidei do Pedro e eu tive alergia, muita alergia. E eu desenvolvi a alergia da esmaltação em gel. E dentro da esmalteria, eu percebi que várias clientes também tinham a alergia. E eu comecei a criar um quadro lá no meu Instagram que chamava Unhas pelo Mundo. Aí eu viajava, fazia algumas viagens e comecei a testar produtos fora do país. Aí, quando eu testava produtos na Europa, Estados Unidos, uma vez testei em Dubai, eu percebi que fora eu não tinha alergia dos produtos. Aí eu falei, peraí, por que quando eu testo produto no Brasil eu quase morro e quando eu faço as unhas fora eu não tenho alergia? Aí eu descobri que dentro do Brasil era utilizado o primer e o pH Balance. E esses produtos da preparação é o que estavam me dando alergia. Aí eu descobri também que as fórmulas que vinham para o Brasil, às vezes, não todas, mas algumas é adicionado um tipo de solvente. E esse solvente ajuda a questão da alergia a piorar para pessoas que são atópicas como eu. Então eu comecei a estudar essas fórmulas de fora e tentei trazer uma fórmula até lá da Inglaterra que era mais pura, que não precisava desses preparadores. Acabou não dando certo, eu estudei essa fórmula, uma química chamada Sônia desenvolveu ela para nós, e a gente criou a fórmula da FazUp, que é essa fórmula hipoalergênica. Aí daí que eu falo que surgiu o propósito. Aí eu comecei a usar dentro da esmalteria, e a gente converteu de 30% das mulheres que faziam esmaltação tradicional para 80% para gel. Porque eu percebi que todas essas mulheres não faziam a esmaltação por medo do esmalte estragar a unha ou por causar alergia. E elas gostavam muito do produto, elas queriam esse produto na unha, mas elas tinham medo da alergia. E daí foi aí que surgiu a ideia de lançar a marca, porque a gente viu que resolveu essa solução da alergia delas. E também da agilidade, né? Que como ele não tem esse passo a passo, É bem mais rápido. é mais rápido, é um produto mais puro. Que legal. E aí você já imaginava que um dia essa paixão te levaria a criar uma marca?
Aí foi aí que surgiu, aí que entrou o meu marido. O meu marido também, ele é empreendedor, ele atua na área de comércio exterior também. E ele que falou, peraí, você quase triplicou o faturamento da tua esmalteria com um produto que você desenvolveu. Ele falou, você tem que replicar isso para o Brasil inteiro? Isso, ele falou, aí que ele veio com a cabeça mais pensante que a minha, né? Ele falou, a gente precisa lançar essa marca para o resto do Brasil, não só aqui, porque deu muito certo. E antes de lançar, uma coisa que eu sempre falo que eu sou muito grata, né? As meninas me ajudaram a testar esse produto, as meninas da esmalteria, por isso que ele deu tão certo. A gente testou por 3 anos Na a fórmula, prática. então elas me ajudaram, elas que me deram a ideia de fazer a fórmula. Então eu sempre gosto de falar nas minhas palestras que não foi um produto que foi criado por mim, foi um produto que foi criado pelas meninas da esmalteria junto a mim, né? Eu fui a cabeça ali, mas elas que foram me ajudando, elas que testaram, se elas não tivessem feito, nada teria sido feito. Aí ele falou, vamos lançar esse produto. E a gente foi para Beauty Show, que é aquela feira que tem aqui que é a prima da Beauty Fair. Aham. Aí nós lançamos na Beauty Show. E eu não sabia que no Brasil não tinha essa solução ainda, que tudo que vendia no Brasil era com preparador e tinha esse problema de descolamento. E nós colocamos um stand lá e uma placa, produto 3 passos, sem preparador. E todo o estoque que eu trouxe para o Estourou. Brasil vendeu. Vendeu em um mês. Tipo, tudo que eu vendia. Acabou. Essa produção é fora do Brasil? Eu produzo ele na China, aham. Ah, que Eu legal. tentei desenvolver aqui no Brasil na época e não consegui fazer. Aí eu Entendi. fui para a China, eu visitei 22 fábricas e eu fui tão abençoada que eu consegui encontrar a fábrica que produz a fórmula que eu me inspirei. Que Aham. legal. A fórmula ficou com tanta qualidade quanto essa fórmula que eu me inspirei, que é uma fórmula bem antiga, já que está no mercado já há uns 10 anos, que é uma marca muito boa. Eu não conhecia que tinha essa esmaltação em gel hipoalergênica. Eu não conhecia. É a esmaltação que não vai os preparadores antes. Que é a que eu faço vai os preparadores, né? Que demora e tudo mais. Eu não sabia, não, não conhecia. E o valor é muito mais caro? Depende, se você comparar que você não vai utilizar o desidratador nem o primer, é só a base e o esmalte e o top coat. Ela acaba ficando mais barata no final. Porque vai reduzir a quantidade de produto. Nossa, que interessante. E eu não conhecia. Ó, acho que as manicures aí têm que começar a se atualizar também. Para É, atender a gente com essa. E eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar muito tempo em salão. A gente não tem tempo para isso. A minha manicure vive brigando comigo, tá? Eu sei, você briga comigo, que eu demoro para voltar, mas olha aí, preciso de algo mais prático. é isso que eu falo. Uma vez eu fui fazer um curso esses dias e aí a gente estava fazendo uma dando pitches, né? Ela, vamos fazer um pitch do o que você vende? Aí cada um começou a falar o que vendia. Aí ela perguntou, o que você vende? Aí eu falei, eu vendo tempo. Aí ela falou, nossa, eu falei, eu vendo tempo. E ela, o que tempo é? Tempo é dinheiro? Eu falei, não, tempo é vida. Uhum. Eu falei, se você calcular o tempo que você ganha, se você ficar 1 hora a menos na manicure, é 1 hora a mais Nossa, que você vai ficar com teu filho. É 1 hora a exatamente. mais que você vai ficar com teu marido. Eu tô vendendo vida pra vocês. Aí eu falei, meu pitch foi o melhor, né? Arrasou. Aham. Porque o tempo hoje a coisa mais escassa que a gente tem. Não dá pra você ficar 3 horas fazendo uma unha. Exato. Nossa, eu Isso sofro muito com isso, de ter que ficar horas no salão para unha ou para cabelo, para qualquer coisa que seja. tem que ser prático, Nossa, né? aí eu demoro para voltar. E é muito legal, porque toda vez que as manicures elas compram e elas testam, a gente tem recompra, porque elas realmente é muito mais prático. É claro, eu sou suspeita para falar, né? Elas têm que Aham. testar, mas é muito prático. Eu mesma, eu sou uma pessoa que não sou expert, né? Porque eu perdi um pouco da prática, mas eu para fazer a aplicação em mim, eu faço em meia horinha, como uma esmaltação É tradicional. que só de não ter toda aquela preparação antes facilita a vida até pra gente fazer. Ih, aí, manicure, toma cuidado que eu vou fazer em casa. Não, e uma coisa que eu sempre falo, hoje as manicures, elas são como as médicas, como as fisioterapeutas,
elas, como as dentistas, elas são empreendedoras. Elas têm demandas, elas têm os próprios espaços. Elas não são mais aquele anexozinho lá do salão. Sim. Elas têm demandas de fluxo de caixa, elas têm demandas de marketing, elas têm demandas de posicionamento pessoal. Se elas ficar ali com um produto que é como montar um carro, que dificulta o tempo delas em mesa, elas não vão ter tempo para cuidar das outras funções delas. Ou elas não vão ter tempo para a família, porque elas precisam de um produto que facilite o atendimento delas. Tem que ser um produto simples. Vai facilitar os dois lados, o da cliente e o da manicure, né? Que ela vai Sim. poder escolher se ela quer atender mais ou se quer ela ter mais tempo para a família, né? Sim. Nossa, isso é incrível, Ou sensacional. faturar mais, ou Faturar ela mais, ganhar mais dinheiro, ou ter atender mais tempo para a família, assim. 2, 3 clientes a mais no final do dia. Verdade, ainda mais nessa época de fim de ano, que é uma loucura, né? Ó, Sim. imagina, quanto mais praticidade, melhor. E aí, uma coisa que impressiona muito na sua trajetória é o quanto você estudou, né? Por que a formação acadêmica sempre foi importante para você? Então, é aquela questão que eu falo da minha família, a minha avó, a minha mãe, a minha família, todo mundo sempre, todo mundo é professor. E eles sempre cobraram muito isso, da gente buscar uma formação, e eu sempre tive essa preocupação em estar melhorando, em buscar uma melhor versão. E isso foi muito importante para mim, mesmo depois da criação do produto. Por exemplo, a formação de comércio exterior. Pode parecer que não tem nenhum sentido hoje, Mas porque eu tem, tô. né? Mas todas as minhas demandas de produto, eles vêm do exterior. Então foi muito Você importante. sabe se relacionar, né? É muito importante eu saber da importação, eu poder Uhum. falar inglês, eu ter o contato lá com o chinês. Então, sempre quando eu falo com as meninas ali, com as manicures, eu acho que mesmo que você tá ali numa mesa de atendimento, trabalhando com as unhas, é importante você fazer talvez um curso de inglês, você fazer uma faculdade. E eu vejo que as meninas, as manicures hoje, elas estão se especializando muito, estudando cada vez mais. Eu acho muito importante e até hoje mesmo, que nem agora, eu estou muito focada com a Lu na questão do marketing da empresa. Entrou uma pessoa para me ajudar na gestão e eu acho que vou fazer uma pós-graduação em marketing, Que porque legal. é bom para a cabeça, né? Eu Uhum. li um livro também muito Vai legal. clareando as ideias, né? E eu li um livro muito legal de uma geriatra que fala sobre demência, de como os idiomas ajudam você a não entrar na demência, né, depois que você fica idoso. Então eu acho que tudo agrega um pouco, né? Uhum. Você tá mais lúcido, você tá conhecendo pessoas também. Uhum. E estudar leva a gente bem mais longe, né? Abre muitas Sim. portas. A gente estava até falando disso antes aqui. E aí, é, você fez então o secretariado bilíngue e administração, 2 MBAs. Em que momento você entendeu que isso seria esse diferencial mesmo para sua vida? Eu sempre fui muito, vamos, assim, eu nunca pensei muito. Eu sempre fui fazendo. Você sempre gostou de Eu estudar? sempre gostei de estudar e eu sou muito hiperfocada. Tipo, agora eu estou estudando francês. Já fazem 4 anos que eu estou estudando francês. Espanhol, eu gosto de estudar. Eu sinto que eu preciso ser útil para a sociedade. Eu sinto que. E eu gosto de pessoas inteligentes. E eu acho que é gostoso conversar com pessoas inteligentes. Eu não gosto muito de falar sobre pessoas, de fofoca, por exemplo. Eu não gosto de falar da fulana. Eu gosto de falar de coisas, de que alguém chegue para mim e fale, eu li o livro tal, da história Conversas tal. inteligentes, né? Assim. Eu gosto, e eu gosto de poder agregar também com conhecimento para outras pessoas. Por isso que eu Uhum. gosto muito de estudar. Eu acho que, e eu, por exemplo, fiz um curso uma vez, na minha faculdade mesmo. Tinha uma senhora que ela tinha 70 e poucos anos fazendo faculdade com nós. E eu perguntei para ela, aí ela falou, e ela me falou isso, ela falou, eu gosto de ter conhecimento, eu gosto de ter o que conversar.
De não ser uma conversa vazia, né? É, o meu avô era assim também. O meu avô era muito inteligente, a minha avó é muito inteligente e eu gosto de sentar para conversar com a minha avó. Eu gostava de conversar com o meu avô e as conversas eram gostosas. O meu avô conversava sobre as coisas que ele tinha lido nos livros. Então é uma conversa que flui. Eu acho que é gostoso conversar com pessoas que têm troca de conhecimento. Uhum. E aí, o que você diria para as mulheres que acham que já passou do tempo para estudar? Ah, eu acho que nunca passou. Eu acho que cada vez a ciência está melhorando e cada vez nós vamos viver mais. Eu acho que a partir dos próximos anos a gente vai durar 100 anos, 110 anos. Verdade. Eu quero viver no mínimo 100 anos. E se for pensar que você vai viver, sei lá, 100 anos, se você começar a estudar com 60, você tem 40 anos pela frente. É verdade. Então eu acho que nunca é tarde para começar a estudar ou para começar um namoro, para começar uma profissão. Qualquer coisa que queira fazer na vida, né? Eu acho que Nunca é nunca é tarde. tarde. E aí, você fez algo que quase ninguém no segmento tinha feito. Viajou para entender o universo das unhas, viajou pelo mundo. Como que foi isso? Primeiro, quando eu tinha esmalteria, eu queria trazer esse diferencial para a esmalteria dos produtos. E eu sempre sou muito hiperfocada no que eu faço. Então, quando eu tinha esmalteria, eu queria trazer essa experiência para as clientes. Então, todo país que eu ia para uma esmalteria diferente. Meu marido estava lá nas feiras, eu ia fazer minha unha, eu fazia um spa diferente. Eu tentava ver o que tinha de diferente para levar para elas, de produto. E depois, quando eu queria um produto bom, queria lançar esse produto diferente, eu fui para a China, e desbravei as fábricas. Eu fui lá, eu fui ver a linha de produção deles, eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Eu acho que se você quer fazer alguma coisa, quer construir alguma coisa, você tem que ser o melhor naquilo. E tem que acompanhar o processo do início ao fim. Então, eu quis ir lá, quis entender o que estava acontecendo, eu quis ir ver de perto para ver realmente o que era, conversar com eles. Eu acho que uma fábrica que produz o teu produto tem que ter uma relação de confiança, você tem que olhar no olho da pessoa e falar, você vai aguentar minha demanda, você vai me entregar o produto certo. A China, eu sempre brinco que eles nasceram 5.000 anos antes que nós, né? É verdade. As pessoas falam que de lá só vem cacareco, mas Não é verdade, tem, não. tem umas fábricas, assim Muita como tecnológica, né? tem coisa pequenininha, mas tem coisas de outro mundo lá. E eu queria ter certeza que a nossa fábrica realmente era uma fábrica dessas bem tecnológicas. E eu fui lá para acompanhar desde a mistura ali do pigmento até o invase no frasco, se estava sendo feito da forma que a gente queria que fosse. E hoje a gente segue acompanhando, a Você gente acompanhou bem de perto todo o processo. até o glitter, eu brinco que o glitter do nosso esmalte, eu fui lá na sala do glitter e fui colocando, pedindo para colocar mais, porque eu queria Até chegar na com quantidade que bastante você glitter. queria. Que Aham. legal. Eu fiz com bastante carinho mesmo cada produto e hoje nós vamos lançar mais 3 produtos. Todos eles eu fui acompanhando produto por produto, testando e sempre com bastante cuidado nesta mesma linha, produto que seja funcional para as meninas e não seja um produto que seja só para venda, né? Sempre com esse propósito de melhorar a vida delas. Eu vi no seu Instagram que você tem uns produtos com o nome dos seus filhos, né? As cores dos esmaltes. Assim, quando a gente estava lançando, eles estavam todos animados. Imagina, principalmente para as meninas, né? Vou lançar uma marca Aham. de esmalte, imagina. Minha mãe tem uma marca de esmalte. Ai, até agora eu vou lançar um de uma amiguinha. Vai ter um que vai ter o nome de uma amiguinha, Que porque ela quis legal! muito. Olha! Deu spoiler, tadinha. Ela ia ser surpresa, mas tomara que ela não veja, porque eu combinei com ela. Aí eu pedi para eles escolherem as cores que eles queriam e eles escolheram.
Aí a gente só deu uma mudada, né, pra ficar um nome mais comercial, mas é o Aham. Pepe Night, o Lala Shine e o Nenena Pink, que é Esses nomes são incríveis. é a Selena, Nenena, o Pedro chamava ela de Nenena, o Pedro, né, Pepe Night, e a Lala, que é a Ana Laura. Aí Olha. tem a Mayra, né, só que a Mayra tava no intercâmbio, na época ela é mais velha, dela não participou. Aí a gente sempre fala que tem que fazer o Vai da ter que Mayra fazer um agora. dela, né? Ela cobra ou não? Ela não, é que ela já é mais velha, ela tem 19, né? Uhum. Aí os pequenos, Os pequenos não aham, é diferente, mas tem que né? fazer o dela também. É. E aí, você contou pra gente que você tem o quadro Unhas pelo Mundo, né? Como que surgiu a ideia desse quadro? Surgiu quando eu tinha esmalteria, porque quando eu peguei a esmalteria, quando eu comprei ela, ela estava bem caidinha, as meninas estavam desanimadas com a gestão. Aí eu queria fazer, eu peguei o Instagram, né? E o Instagram também não estava muito bonito. Aí eu pensei, eu tô fazendo essas viagens legais, né? Eu vou aproveitar, eu faço a viagem, e vou fazer um post, vai que esse post viraliza, né? Eu sei lá, eu tô na Índia, vou fazer um post meu numa esmalteria da Índia, Que contando como que legal. é. Aí toda vez que eu viajava, eu ia para uma esmalteria inusitada, diferente, tentava pegar a mais instagramável possível e mostrava como era a experiência naquela esmalteria. Aí eu falava, olha, eu tô na esmalteria no país tal hoje, vou fazer minha unha aqui, vou contar para vocês qual que é o diferencial. E sempre exaltando a nossa esmalteria, porque normalmente as unhas, quando a gente faz fora, nunca fica tão bem feito quanto no Brasil, né? Verdade. Todo mundo fala isso, né? Que fora É. do Brasil é totalmente diferente, né? Aí eu nunca falava mal, é claro, das esmalterias, mas sempre Uhum. falava, mas nada se compara com as unhas da nossa esmalteria, que as meninas Ah, fazem muito caprichado e tal, e sempre puxando a sardinha pro nosso lado. Aí fui fazendo esses e postzinhos, viralizou. nunca viralizou. Ah, mas nós vamos viralizar isso, vamos dar um jeito. Porque é uma E ideia muito legal, muito criativa, né? nunca viralizou, mas foi através daí que eu descobri a questão da alergia que surgiu a nossa marca. Então Hum, foi foi uma uma dor benção. sua mesmo, né? E você teve essa ideia. Aham, foi daí que surgiu a ideia da criação do produto. Então, E nessas viagens, assim, o que você aprendeu nesses outros países? eu aprendi que a profissão de manicure é uma profissão é meio que universal. A mesma força que elas têm aqui, esse mesmo senso de comunidade. Eu falo que a manicure, ela tem esse senso de comunidade, de guerreira, de eu defendo o meu espaço, você não mexe comigo que eu vou para cima. Eles têm em todo lugar do mundo. Então, eu acho muito Você legal isso. sentiu isso até fora do Brasil? Que as Até manicures são fora. assim também lá Elas são fora? assim. Eu acho que elas apanharam tanto na vida que elas desenvolveram essa casca. E eu acho isso muito bom, que elas se posicionam. Chegou num determinado momento agora que ninguém consegue mais pisar nelas. E eu acho isso Verdade. maravilhoso. Eu vejo muito na internet essa questão delas estarem cobrando que as clientes cumpram horário, né? Várias outras questões, assim, de que eu acho que não era reconhecido o trabalho delas. E agora elas estão conseguindo se impor, né? Sim, manicure não é bico, é profissão, Aham. elas têm, e eu vejo que isso não é só no Brasil, é em todo lugar. E E manicures hoje sustentam a família. Às vezes não, ganham muito mais que o marido, né? eu conheci meninas que faturam 35 mil no mês trabalhando de manicure. É o Uhum. faturamento de um médico, É, de exatamente. profissões, dentista, Uhum. e elas, imagina. Elas estão indo longe, muito longe. E existe uma técnica ou uma conversa que mudou completamente a sua visão? Teve um livro que mudou totalmente minha cabeça, que foi aquele livro do Phil Knight, da Nike. Quando eu tava criando a marca, o meu marido leu ele e ele me indicou. Eu estava negociando para trazer uma marca para o Brasil e eu li esse livro e eu descobri que a Nike nunca teve uma fábrica. Na verdade, ela teve uma fábrica só, para testes. E toda a produção da Nike sempre foi feita no Japão, ela nunca produziu. E daí eu descobri que os meus skills, as minhas qualidades, elas estão em gestão, em marketing, no dia a dia,
que duas coisas. Que eu trazer uma marca, a primeira a Nike representou uma marca, né? Eles não eram Nike, e eles levaram uma invertida super grande, porque depois essa marca derrubou o cara lá e ele se perdeu todo. E segundo lugar, eles nunca tiveram fábrica. Eles sempre produziram com terceiros e depois ele cuidou da gestão. E eu pensei em produzir. E eu pensei, daí eu falei isso dos chineses, que eles nasceram 5.000 anos antes que a gente. Aí me deu esses dois estalos. Primeiro, eu não vou representar a marca de ninguém, porque eu vou criar algo meu. E segundo, eu vou colocar o meu produto para alguém que saiba produzir e que seja bom nisso. Eu não vou produzir nada que seja meia boca ou colocar a produção com qualquer pessoa. Eu vou produzir o melhor produto com a melhor fábrica. Igual Não a Nike precisa fez. ter uma fábrica própria, né? Eu não vou tentar abraçar o mundo. Porque se a Nike, que é uma das maiores empresas do mundo, Enorme. terceiriza, por que eu não vou terceirizar? E eu vou cuidar do que eu sei fazer. Eu vou cuidar da gestão, eu vou cuidar do marketing, eu vou cuidar da parte do relacionamento com as influencers e eu vou deixar a parte que eu não sei fazer para quem sabe fazer. Então esse livro foi um divisor de águas para mim, porque o meu marido leu, ele falou: "Lê esse livro agora que você está criando tua marca, porque vai ser muito legal". E eu li bem na hora certa, porque foi quando eu estava fazendo a negociação para trazer uma marca para o Brasil. Aí você desistiu dessa marca. Desisti da Que marca e criei minha legal. própria marca. Você ia como se fosse uma, como que fala? Uma franquia. Você ia ter uma franquia dessa marca. Dessa marca. E aí você tem uma sua. É uma marca que é tão boa quanto a FazUp, não é uma marca ruim, mas eu ia ficar eu ia ser uma vendedora de outra marca. Só que a FazUp ficou tão boa quanto eles hoje, e hoje a gente conseguiu trilhar nossa própria E história, esse né? livro, então, abriu, assim, sua mente, assim, do que você poderia ir mais longe, né? Nossa, e aqui no... É a marca da vitória o nome. Ah, Marca da Vitória é o nome do livro. Olha, aqui no Ela Pode sempre tem boas indicações literárias, hein? Eu já quero ler esse livro. Vou anotar, vou assistir aqui depois para ler esse livro. Sempre a gente tem boas indicações literárias aqui. E aí, como essas viagens influenciaram a FazUp? Foi assim, dessa ideia do livro, né? Mas aí as viagens também teve algum ponto assim que você enxergou durante as viagens além de ler o livro, alguma coisa que você enxergou um sucesso maior ou como que se diz? Uma chance maior de dar certo. Nas viagens, eu sempre visitando, principalmente Estados Unidos e Europa, eu sempre percebi que fora do Brasil, a maioria das mulheres fazem gel. Aí eu comecei a estudar o mercado. No Brasil, eu vi que ainda o gel está engatinhando. A gente começou a fazer uns estudos de mercado, não é bem claro. Estados Unidos, 80%, quase 90% faz gel, e Europa também. Aí, isso que me deu um estalo também. Eu pensei, nossa, no Brasil a gente tem uma super oportunidade, porque ainda a esmaltação tradicional é muito forte no Brasil. Aí eu pensei, por que a esmaltação tradicional é tão forte? Porque faltam produtos de qualidade. A mulher brasileira está traumatizada, porque ela tem alergia, ou porque na hora da retirada do esmalte machucou a unha. E também pela demora, né? Ou pela demora. Então, eu pensei, se nós lançarmos um produto que resolva essas 3 dores, a gente vai conseguir talvez dominar o mercado. Aí eu mapeei essas 3 dores quando a gente foi desenvolver o produto. Eu pensei, eu preciso resolver a alergia, eu não posso estragar a unha na hora de tirar o produto e eu preciso ser rápida no meu atendimento. E daí dessa dor, como que foi o sentimento, assim, de você perceber que você tinha alergia de uma coisa que você amava? Eu colocava o produto na unha e começava a me pipocar a mão inteira. A unha caía, eu ficava com os dedos descascando. Teve um dia que trancou minha garganta. Era Então muita era caso alergia. de... Era grave Era mesmo. bem Era alérgico. bem grave. Mas aí te deu algum sentimento, assim, muita tristeza de não poder usar esses produtos? Eu continuava usando porque eu adorava. Mesmo assim, mesmo Eu tomava sofrendo, Estamin, tomava tomava remédio. antialérgico e continuava usando. Eu Meu Deus. usava. Aí nesse momento você percebeu que tinha que criar algo melhor. Sim.
eu trocava de marca, aí algumas davam menos, aí eu usava as marcas sem o preparador, só que ao invés de usar de durar 20 dias, duravam só uma semana, porque Durava sem o preparador pouco. É, eu descolava. já fiz isso também, de usar sem preparador e descola muito rápido, Uhum. né? Nossa. E aí, como foram os primeiros testes? Teve alguns fracassos e acertos assim no começo? Como que foi? Sim, as primeiras vezes chegaram, os produtos esquentavam demais. Aí a gente pediu para mudar a sensação isotérmica e eles estavam muito Esquentava na unha ou quando colocava quando assim na colocava, cabine? Nossa, porque eu esquentava. sinto isso às vezes nesse que eu uso mesmo. Aí eu pedi para tirar a sensação isotérmica e eles não secavam. Aí a gente ficou adaptando isso. Ah, daí teve essa dificuldade no começo dessa sensação. Aí depois eles estavam muito grossos. Aí a gente foi afinando, afinando, afinando até que deu certo. Por Nossa, isso então foram muitos testes. era a caixinha Você da ficou 3 anos assim, em 3 teste? anos e meio testando. Bastante tempo e muito investimento. Você ficou Caixinha da 3 anos e meio assim com muito investimento sem muito retorno no começo. Sim, caixinha da FedEx a cada 2 meses chegando. Caraca, nossa. E aí, olhando hoje para o tamanho da marca, o que que te emociona? O que mais me emociona é a Lu dar risada quando a Lu é a É, social conta um media, pouquinho quem é a assessora de Lu. imprensa, Quem é a Lu? marketing, É o braço direito psicóloga, e esquerdo. ela é tudo. A coisa que mais me emociona é quando uma pessoa posta falando que resolveu o problema da alergia, ou que ela é parceira Faz Up, ou que ela tem orgulho de vestir a camiseta, ou que ela tem orgulho de usar os produtos, ou que ela marca a gente no Instagram, de ver que tem pessoas que estão usando a marca. Todo dia, quando eu acordo no Instagram, eu abro o Instagram e eu vejo os posts, eu me emociono. É como se eu não acreditasse ainda que tem tanta gente usando. E foi até legal, esses dias eu estava na academia e eu me dei conta de como eu sou realizada, porque eu estava conversando com o meu personal, aí ele falou, a gente tá falando da Mega Sena, aí ele falou, o que que você ia fazer amanhã se você ganhasse na Mega Sena? Ele falou, eu não ia fazer, eu ia fazer não sei Não o ia quê, trabalhar alguma mais? coisa assim. Aí ele falou, o que que você ia fazer amanhã cedo se você não se você ganhasse 100 milhões de reais? Aí eu parei assim, aí eu Aí eu olhei pra ele, eu falei, eu ia continuar o meu plano de criar a Universidade Faz Up, Universidade? que é um plano que a gente tem, que já está em andamento. E Spoiler? eu ia investir todo o dinheiro na Faz Up e eu ia continuar trabalhando. Aí ele falou, você ia trabalhar? Eu falei, eu ia, porque eu gosto muito do que eu faço. Aí eu falei, eu ia tirar férias depois, é claro. Eu falei, eu ia pegar um pouco, ia tirar Pra umas férias, ia Maldivas? fazer alguma coisa, ia pra Europa, ia fazer alguma coisa. Aham. Eu falei, mas eu ia continuar trabalhando porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu falei, eu queria muito criar a universidade, fazer um. Aí ele falou, nossa, você é doida. Você ia continuar trabalhando. Eu falei, eu gosto muito. Eu falei, eu sou tão real. Daí eu pensei, nossa, eu sou muito feliz. Aí eu fui pra casa feliz com aquilo. Eu falei, nossa, eu tô muito realizada, porque eu gosto tanto do que eu trabalho, porque eu não penso em parar. Eu acho que por mais que dê mais certo do que tá dando e a gente ganhe muito dinheiro, eu nunca vou querer parar. Eu vou querer continuar seguindo com a empresa e que ela cresça cada vez mais por causa desse propósito, porque é um negócio que muda a vida das pessoas. Você impacta diretamente na vida de muitas pessoas. E sabe que uma vez eu conversei com uma dona de uma indústria aqui do Brasil e ela falou para mim, eu consigo fazer um produto sem preparador também. Mas eu não quero. Ela falou, eu quero vender preparador porque dá mais dinheiro. E eu falei, qual é o sentido de você acordar todos os dias e você vender um produto que não precisa para uma pessoa? E a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos faz muito isso todos os Exato, dias. exato. E não tem nada que me deixa mais feliz do que acordar todos os dias e saber que eu estou mudando esse hábito de consumo errado que colocaram aqui no Brasil. De vender uma coisa que elas não precisam, Só para lucro, né? só para ganhar dinheiro. Então eu acordo todo dia e eu falo para Lu, vamos postar, vamos falar disso, vamos colocar mais marketing falando disso para elas parar de usar esse produto, porque elas não precisam.
Eu acho até que você já falou um pouco, mas dá para falar um pouquinho mais. O que significa criar algo pensando em segurança, acessibilidade e cuidado real? Eu acho que você criar algo que realmente as pessoas precisam. É isso que eu acabei de falar. Você criar um produto que é, Realmente é realmente é necessidade. necessidade. Eu sempre falo, a gente está hoje lançando, a gente vai lançar o gel para alongamento ano que vem, outro spoiler. Uh! E eu fui para a China em 2023 e nós estamos desde 2023 testando esse gel e tendo certeza de que ele é funcional, de que ele não vai descolar sem preparador, de que ele vai agilizar o tempo em mesa e de que ele vai ser um produto que vai mudar a vida da manicure. E não jogar um produto lá para ela comprar. Só para gastar, Só para né? ela gastar, para Tem que estar lá na ter mesa dela. custo-benefício. É um produto que realmente muda a vida dela. Nossa, que demais. Que demais. Tô assim até emocionada. Muito legal assim esse teu desejo de pensar em fazer o bem e melhorar a vida das pessoas, não só em querer ganhar dinheiro, com essa ganância que o mercado tem tanto, né? E aí, se você pudesse olhar para aquela Caliane que chorava por não poder mais usar o gel, o que você diria para ela? Lá de quando que você começou com Em isso? 2020, 19, final de 2020? 2019 e começo de O que 2020. você falaria para a Caliane de 2019? Eu falaria, continue usando esse gel, porque você vai ficar muito irritada com isso e vai tentar encontrar uma solução. Olha só. Ai, que demais. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre negócios, liderança e marca. E aí, além da FazUp, você tem então as duas esmalterias que são referência. Como que você equilibra a vida de empresária, líder, criadora de conteúdo, família? São muitas demandas, né? É que nas redes sociais, ali no Instagram, no LinkedIn, TikTok, aparece a Caliane ali. Mas eu sempre falo que eu tenho uma rede de apoio muito bonita e que faz tudo por trás de mim. É a Lu, é o Fred, que é meu marido é incrível, é um empreendedor mega inteligente. Eu tenho um conselho na FazUp, que é o Alberto, a Sônia, a Adri, que são meus sócios. Na FazUp tem uma equipe incrível, que é nosso financeiro, a parte administrativa, comercial, a Isa, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas a Isa, a Ju, a Emily do marketing, que Tem carregam toda uma equipe tudo, por trás. e fica tudo muito focado em mim ali no meu rosto. Parece que é eu que tô levando tudo nas costas, mas na verdade tem a Maiara, a babá do Pedro, que cuida dele com a vida, que é uma segunda mãe, que me ajuda a poder viajar, fazer as minhas correrias. Então, assim, eu sou muito grata a todas essas pessoas que Você me nunca tá permitem. Eu sozinha. nunca tô sozinha, sempre tem alguém me ajudando. Eu tô lá no palco falando e a Lu tá. Não fala palavrão! Igual ela tá aqui, né? Tira a mão daí! Tira, para de coçar a cabeça! Então, é muita gente me ajudando. Que faz toda a A diferença, né? Caliane ali é só o rostinho. Na verdade, quem Só o carrega rostinho bonito pra é ficar lá no só, Instagram, né? é só o rostinho, Com mas muitas mãos trabalhando quem ali. carrega a empresa, na verdade, é a equipe. Eu tô só ali. É claro, eu faço muita coisa também. Hoje eu Uhum. tenho a função de CEO, trabalho bastante. Às vezes, tô 3 horas da manhã lá com a China me matando e fazendo coisa, carregando caixa. Mas eles fazem muita E ainda coisa. tem isso, a questão do horário, né? O fuso Sim. horário deles é totalmente contrário do nosso. Então você tem que, às vezes, lidar com eles de madrugada. Antes de ontem era 2h40, aí as meninas, por que eu tô recebendo e-mail 3h30, 4 horas? Eu falei, eu tava com o chinês conversando, já aproveitei e mandei os e-mails. Nossa. Mas eles me ajudam muito e sem eles não teria FazUp. Eu sou só a pontinha do iceberg. E aí, pra você, qual é o maior mito sobre empreender no Brasil? O maior mito para mim sobre empreender no Brasil
Eu acho que é a questão eu não diria mito, mas uma coisa que me frustra muito no Brasil é a questão dos impostos. Recentemente, lá na recepção do nosso prédio, faleceu uma pessoa, um rapaz, porque ele foi para o hospital, estava com pedra na vesícula e não conseguiu a vaga. E, sei lá, deu uma Infecção, pancreatite né? e ele morreu. Aí, conforme o nosso faturamento está crescendo, a gente cada vez eu vejo os impostos levando tudo embora. Tudo bem, tem que pagar imposto, tem que pagar. Mas aí eu vejo duas discrepâncias que não fazem sentido na minha cabeça. Uma empresa crescendo, assim, morrendo de pagar imposto, e do outro lado, um funcionário ali morrendo numa fila de um SUS. Eu acho que não. Cadê esses impostos, né? Cadê? Eu não vejo sentido no Brasil que paga tanto imposto uma pessoa morrer na fila de um SUS. Nossa, é verdade. Eu fico eu fiquei horrorizada, Você sabe? perdeu um funcionário assim? Não foi do nosso prédio. Ah, tá. Foi do nosso prédio ali, que aí a gente ficou sabendo depois. Aí eu fico pensando, beleza, tudo bem pagar os impostos, mas não entra na minha cabeça, sabe? As duas coisas acontecerem no mesmo Brasil. Muita coisa que precisa ser mudada, né? Uhum. Entendi. E aí, como que você enxerga o futuro das manicures no país? Eu acho que as manicures chegaram já num posicionamento muito legal. Elas hoje estão ao mesmo nível de profissionais, como eu já falei, dentistas, médicas, fisioterapeutas, mas elas vão elevar muito mais, porque ainda elas vão elevar em relação ao olhar de outras pessoas. Eu acho que ainda existe preconceito em relação a algumas pessoas. Eu vejo algumas clientes que ainda tratam Tratam elas, como superiores, né? tratam elas ainda como uma classe inferior, e eu acho que essa visão precisa virar essa chavinha. Eu acho que precisa mudar esse olhar. As pessoas precisam saber quem são elas, que elas não são mais aquela classe operária, Marginalizada. marginalizada. Elas são profissionais de sucesso, elas estudam, elas sabem quem elas sabem o que elas estão fazendo e, principal, elas escolheram ser quem elas são. Elas estão ali porque elas querem ser manicure. Não é um bico porque elas não tiveram outra opção. Então, eu acho que elas ainda têm que conquistar mais respeito. E eu acho que isso ainda vai vir com o tempo. Mas acho que é uma questão muito do nosso Brasil, né? Dessa questão do respeito. A gente vê outras profissões também que reclamam disso. A minha classe de professores, enfermeiras, a gente vê que ainda falta muito essa questão do respeito em várias áreas, assim, que as pessoas acham que são superiores a elas, né? A minha mãe é professora também, e várias vezes eu já ouvi perguntarem para ela se ela trabalha com o que que ela trabalha, além de ser professora. E você faz o quê, O né? que mais você Ah, você é faz? professora, mas trabalha com o quê, né? Aham. Se É verdade. soubessem, né? Nossa, se soubessem, verdade. E aí, vamos mudar um pouquinho agora para a vida pessoal e família. Fora dos negócios, quem é a Caliane em casa? A Caliane tem 4 filhos. A Casa Caliane, lotada. a Caliane não tinha planos de ter filhos, e de repente ela se separou numa gestação, se separou e teve um filhinho, o Pedro, se separou no meio de uma gestação e casou com o Frederico, que tinha 3 meninas. Então eu sou a prova de que Deus faz planos que a gente não faz. É verdade. Às vezes a gente E planeja, mas quem sabe tudo é ele, né? E hoje eu sou muito grata porque eu adoro as meninas. Tem a Mayra, a Lala, a Selene e o Pedro. A Mayra de 19, a Lala de 13, a Selena de 7 e o Pedro de 6. E é guarda compartilhada, né, as meninas. E a casa sempre cheia. É uma bagunça. E hoje eu sou muito grata porque eu acho que eu tinha uma coisa mal resolvida dentro de mim, um pouco de medo da maternidade, mas depois que eles entraram na minha vida, de alguma forma isso se resolveu e eu não consigo imaginar a minha vida sem eles Tudo se hoje. transformou. Eu não sei o que acontece, depois da maternidade, é como se morresse e nascesse, né? Morresse a mulher antiga e nascesse outra, porque hoje eu Verdade. sou outra pessoa. Verdade. E aí, você vive em São Paulo, né? Em Moema? Como Sim, que é viver lá?
Para mim, no começo foi bem complicado, porque eu vim de uma cidade de 3.000 habitantes. Eu tinha muito medo, né, por ser uma cidade maior, perigosa. Mas hoje eu adoro, eu sou muito Já se feliz. acostumou com a Acostumei, aham. cidade grande. Que legal. E aí, o que o Frederico representa na sua trajetória? Ah, o Fred representa. Ele é o amor da minha vida. Ele representa. é, Ele me encoraja. Ele me encorajou a criar a marca. Ele me encorajou a comprar esmalteria. Ele me encorajou a ser uma mãe melhor, a assumir as meninas como filhas. Porque eu tinha muito medo da maternidade, era uma coisa que me assustava muito. Então, toda vez que eu tô com medo de enfrentar alguma coisa, ir pra China. Não, a primeira vez ele foi comigo. Ele falou: "Não, vamos resolver, vamos fazer juntos". E a segunda vez, a outra vez que eu fui, ele falou: "Vai sozinha, você consegue, você se vira". Então, toda vez que eu tenho alguma dúvida de que eu vou conseguir fazer alguma coisa, ele me encoraja e fala que eu vou ser capaz e eu consigo fazer. Ele é seu maior incentivador. Sim, Que e legal. ele é legal porque eu já tive outros relacionamentos onde eu percebia que o namorado, seja lá o que era, não vibrava com o meu crescimento. E Uhum. parece que quanto mais eu cresço e mais eu conquisto as coisas, mais ele vibra. Ele quer me ver crescendo, ele quer me ver conquistando as coisas. E desse jeito tem sucesso para os dois, né? Ele não, ele fica feliz em me ver bem. Ele sempre tá vibrando com as minhas conquistas. Isso é muito gostoso. E é vice-versa, né? Nós dois, um com o outro. É, e quando o casal é assim, de um incentivar o outro, parece que tem muito mais prosperidade, porque os Sim, dois estão caminhando juntos, né? Que sim. demais isso. E aí, como que é ser mãe de 4 crianças? No começo foi muita bagunça, porque eram pequenininhos. Até se organizar? Mas a gente tem rede de apoio, nós contamos com a ajuda da Maiara, tem a Dona Laura, que é um amor. A Dona Laura, ela nos ajuda nas feiras, ela tem até um fã-clube, né, Lu? A... Ela ajuda a gente sempre nas feiras e a gente sempre teve rede de apoio, porque o Fred é empreendedor, ele tem os negócios dele, eu trabalho muito também, então a gente sempre contou com ajuda. Mas as meninas são muito queridas, são muito E boazinhas. vocês conseguem conciliar horários para estar todos juntos? Conseguimos, aham, Mesmo com essa loucura de empreender, ele empreendendo, você também, vocês ainda sim. conseguem esse planejamento, essa organização? Sim, hoje a Mayra tá morando nos Estados Unidos, a mais velha já, tá fazendo Nossa. faculdade, mas os pequenos, sempre que as meninas estão com nós, a gente tenta fazer alguma coisa, café da manhã juntos, ou jantar, fazer alguma coisinha juntos. Ai, que legal. Aproveitando a logo aqui da Ecos Burger e Companhia, olha o que chegou pra gente. Que Olha delícia! só, muito lanchinho aqui. Olha, que delícia. O que será que tem aqui? Ah, veio até batata e Que onions. Olha delícia! que delícia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá dando pra ver, né? Mas tá dando pra ver. Olha o cheiro que tá aqui agora. Deu até fome. Que delícia, Ecos Burger. Muito obrigada. Nós vamos organizar lá fora um espaço certinho pra gente conseguir comer e eu mostro mais aqui depois pra eles. Pode levar, amor. E aí, eu fiquei sabendo também que você tem a Berenice. Quem é a Berenice? A Berenice é minha gata, Ela é tão tranquila quanto parece? ela é demais. Ela tem uma carinha de mau humor, mas ela é um amorzinho. Ah, meu Deus. E aí, agora a gente tá no bloco final já. Nossa, parece que passou tão rápido, né? Tem Sim, alguma coisa que você quer falar antes da gente entrar no bloco final? eu acho que não, acho Não? que Então falamos tá. bastante, né? Então a gente já tá aqui na reta final. Antes de encerrar para o último bloco, se bem que eu ainda tenho, ó, tenho bastante aqui ainda, tá? Mas eu quero falar um pouquinho aqui das parcerias, dos patrocinadores, Dani Presentes, que faz essas canecas lindas que a gente usa aqui. Sonho dos personalizados, tem mimos para você aqui do Sonho Ah, dos que legal! Personalizados. Descolada Modas é o que me veste,
Sempre bem linda aqui com o vestidinho da Descolada Modas. O nosso Ela Pode. Simara Queiroz, que arruma meu cabelo, minha maquiagem, para estar bem bonita aqui. E também, que mais? Lupe Presentes, que também mandou mimo para você. Nossa, que Já legal. você abre aqui. Ecos Burger, que não vai deixar a gente ficar com fome. O cheiro tá maravilhoso. Faz Up, que é a sua marca, né? Eu fiz questão de colocar aqui para todo mundo que ainda não conhece, para quem já conhece também ver. E é isso, eu falei de tudo. Vamos aqui pro quadro final e depois eu te entrego os mimos, tá bom? Vamos lá. A gente também trouxe um pra você. Ai, que demais! Olha, a primeira vez que eu vou ganhar mimo, hein? Deixa a dica aí para as convidadas. Dica para as convidadas, tragam mimos que eu também gosto. Ó, dessa vez eu vou ganhar, primeira vez. Nada pidonha ela, né? Vamos lá. Perguntas rápidas. Pode ser uma palavra ou uma frase, porque uma palavra ninguém nunca consegue, é bem difícil. Aí pode ser uma frase, tá bom? Tá. Vamos lá. Ah, essa é uma palavra. Uma palavra que define sua jornada até aqui. Persistência. Persistência, ótima palavra. Um hábito que mudou a sua vida. Constância. Constância. Nossa, isso faz toda a diferença, principalmente quem quer entrar no digital, né? Uma viagem inesquecível. Índia. Índia. Aham. Conta pra gente um pouco. Nossa, eu não sei se é. Eu acho que eles são um povo muito espiritualizado. E eu senti que eu entrei numa camada. Eu não sei, eles me trataram de um jeito lá. E de repente era elefante passando e camelo, e uma energia. E eles abraçavam, e a comida era gostosa. Eu não sei. É um lugar que você indica. Eu não sei, é uma energia. Eu não sei, eu senti uma energia. Eu não sei se eu tava muito feliz, porque foi quando eu fui pra China também. Eu senti uma energia naquele lugar, uma energia tão boa. As Sério? pessoas, os indianos são muito queridos também, não sei. Eu senti uma Mas energia. tem muita gente que fala mal, né? Que é sujo, Eu essas amei. coisas. Você amou o Não, lugar. não é o mais limpo do mundo, mas é que eu sou bem tranquila com os. Eu não sou assim muito Neura. nojinho. Eu Aham. eu comi até na rua lá. Deu Que dor de barriga, legal. né? Depois, com certeza. Mas olha, não era a impressão que eu tinha de você. Você tem muita simplicidade mesmo, Não, eu sou né? super tranquila. E a comida de lá é uma delícia. Que Eu amei a legal. comida lá. E quando a gente vê, ai, a dona de uma marca, né? E dona de uma marca grande, de uma empresa gigante, assim, eu imaginava você totalmente diferente do que você tá mostrando aqui pra gente. Não, eu sou super Que tranquila. legal, né? Nossa, adorei. Então, Índia é um lugar legal pra gente conhecer. Muito legal, eu Vamos amei. anotar aqui, ó, porque o que a gente coloca na mente, depois a gente consegue realizar, né? E aí, uma comida que você não recusa nunca. Churrasco. Que delícia! Quem não ama um O churrasquinho? melhor churrasco do mundo é do meu marido, do prédio. Ah, que delícia! Que legal! Uma comida que você ama e ele faz. Uhum, ele Olha, é que maravilhoso. tudo. Técnica de unhas que você mais ama ver. Blindagem. Blindagem. Uhum, com a base Huber da Fazup. Ah, base Huber. Base Huber da Fazup. É uma base emborrachada, não deixa a unha quebrar, faz uma blindagenzinha, 40 minutinhos. Adorei. Uhum, aí a sua unha cresce, você não precisa fazer alongamento. Adorei. Já E tô doida pra e fazer. já tem ela da cor da sua unha. É da cor que você quer. Tem a branquinha ou um tom de nude, um Um nude rosado. rosinha. Você só passa ela e o top coat. São 2 passos. Que legal. Uhum. Um produto da Fazup que é seu xodó. Base coat. Base Coat, qual que é a diferença dela? A base coat ela é para esmaltação em gel. É uma base fluida. Que É ela, lançamento, né? essa foi a primeira que a gente Ah, lançou. já tá faz tempo. É a base mais fácil Teve de aplicar. reposição agora, aqui, ó, porque eu tô falando porque eu vi no Instagram. Base Coat chegou, então é porque chegou mais agora, chegaram mais. É o produto que mais vende. A gente chega o estoque e acaba. Chega e acaba. É o produto mais fácil de aplicar. Qualquer um consegue aplicar. Esse daí faz a esmaltação só com a base e o esmalte, não precisa da preparação, é isso? É, só a base, polimento, base e esmalte. E top coat. Que legal, daí essa então é seu xodó, Uhum. essa base. Uma mulher que te inspira. A minha avó.
Sua avó. Ela é viva? Ela é. Que legal. Você ainda tem contato com ela? Tenho, é uma querida. Ela é um legal. anjo. Ela é o tipo de pessoa que você pode. Ela me ensinou muito sobre isso. Ela é uma pessoa muito espiritualizada. Você pode fazer a pior coisa do mundo, que ela nunca vai te desejar o mal. Ela sempre tá vibrando energia positiva. Sempre. Sempre vê um lado bom. Sempre tá fazendo coisas boas para as pessoas. Você joga uma coisa ruim para ela, ela te joga uma coisa boa. Até pra quem faz com ela, Aham. ela nunca deseja o Ela mal te devolve de amor. volta. Se você faz um mal, ela sempre entende que você tá precisando de amor de volta. Uhum. Que lindo. E é muito legal isso, porque eu percebo que ela só circula coisas boas em volta dela. Como que é o nome dela? Zeni. Ezeni, por mais Zeni. Ezenis desse mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, que Ela é lindo. iluminada. Ai, que legal. Nossa, e como é bom ter uma vozinha assim. Ela é um anjo. Ai, que delícia. Onde eu parei aqui? Um sonho que você ainda quer realizar. Eu quero tornar a Fazap a maior marca de esmaltação em gel e gel do Brasil. E a universidade? E a Universidade Tá Fazap. junto disso. Ai, que legal. Para qual cidade você voltaria sempre? Londres. O que tem lá de É que especial? Eu tive uma experiência muito gostosa lá com o Fred. Uma vez a gente foi pra lá e tava uma chuva, chovendo muito, e a gente entrou num karaokê. Eu queria voltar para esse karaokê. Um karaokê com um monte de casalzinhos de idosos, e a gente ficou lá cantando até tarde, no meio daquela chuva. Aí vocês já se imaginam também mais idosos voltando lá? E tinha um cafezinho específico lá, e esse karaokê que foi muito gostoso. Eu queria voltar um dia para lá. E os melhores momentos assim da sua vida de felicidade sempre com seu marido, né? Sempre. Que legal. E aí, um conselho que você daria para quem está começando? Sempre se especializar e estudar. Ser o melhor no que você está fazendo. Tudo que eu fui fazer, por exemplo, eu entrei lá na esmalteria. Eu não sabia de esmaltação em gel. Ter a humildade de falar que você não sabe e estudar aquilo. Eu fui lá e me matriculei no cursinho básico com uma instrutora que ensinava o básico. Eu peguei a mochilinha nas costas, o materialzinho lá do básico, sentei e fiz o curso do básico, do inicial, até chegar no avançado, para eu aprender aquilo e saber daquilo. E foi isso que fez eu conseguir evoluir até criar a minha marca. Se eu não tivesse tido a humildade de olhar para as meninas e falar, meninas, eu sou dona dessa esmalteria, mas eu não sei nada sobre gel, eu não teria conseguido evoluir e depois ter criado uma marca. Então, acho que sempre ter a humildade, buscar estudar e aprender e evoluir. Ai, que legal. E aí, o que te faz rir fácil? Vai ser fácil. Eu gosto muito esses memes antigos. Eu gosto muito de meme do Instagram. Sério? Você perde algum tempinho assim Demais. assistindo? Mais do que eu gostaria. Mas a gente precisa de diversão, né? A gente precisa. E aqui, eu não sei se eu falei, se a gente já falou sobre isso, mas eu vou perguntar. O que você diria para Kaliane de 16 anos, aquela manicure lá no comecinho? Vai dar tudo certo. No final deu certo. E uma mensagem final. Se você pudesse... eu vou pedir para você falar bem aqui nessa câmera, tá? Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que querem empreender, mas têm medo, qual seria? Coloca o pé que depois Deus coloca o chão. Exato, é bem isso, né? Confia no processo. Não é fácil empreender no Brasil. É difícil, mas não pensa. Só vai. Ai, como eu amo vocês vindo aqui nos meus episódios, que vocês acabam me motivando cada vez mais ainda. Sempre tem alguma coisa que eu carrego que eu acho que serve para mim, e tenho certeza que muitas outras mulheres e meninas vão se inspirar também. E aí,
o próximo sonho da Caliane, você já falou, né, sobre a marca, sobre a universidade. Vamos ver os mimos? Vamos ver os mimos agora. Mimos de sonho dos personalizados e loop presentes. Eu posso ler? Pode. Obrigada por estar com a gente no Ela Pode. Esse presente é um lembrete. O mundo precisa da sua voz, da sua força e da sua história. Que cada detalhe aqui te inspire a continuar sendo a mulher incrível que você já é. Com carinho, Ela Pode. Juliana Condé? Condé. Condé? Ai, que lindo. Nossa, ainda bem que eu trouxe mimo. Eu ia me sentir mal se eu não tivesse trazido nada. Ai, que lindo. Nossa, lá em casa você não tem ideia de como a gente é natalino. Sério? Nós somos muito natalinos. No muito. presentes, acertou no presente. É uma coisa surreal. Gosta de café? Adoro. Ah lá. Amei. Copinho de café. Eu tenho um aqui pra você também. Deixa eu pegar. Ai, tô muito animada. Dessa vez eu tenho presente. Presente da Fazup. Que lindo. Deixa eu ver. Ah, mas a gente tem que abrir, né? Boné, olha, vou aparecer no meu Instagram agora divulgando a Fazup, ó. Ai, que lindo. E olha, tá cheiroso. Elas Nossa, passaram o nosso super cheiroso. O que mais? Uma garrafa, ai, que é térmica, aquela de, como que é o nome? Digital. Uhum. Olha que linda essa garrafa aqui, né? Olha que linda, deixa eu ver aqui. Olha que linda essa garrafa, gente. Eu amo. Vai comigo para academia, para escola. E olha o que veio aqui. A Base Coat. Ai, meu Deus, não derruba. Queridinha. A queridinha Base Coat, Top Coat e um esmalte em gel, que é Nail Polish. Nail Polish, assim que fala. Eu não sei falar outras línguas, não. Vocês que sabem. Olha que demais, eu amei, amei, amei. Que tudo! É essa cor? A cor vem em cima, normalmente. Olha a cor, gente, a cor do Natal. Já sei qual que eu vou usar, ó. Na próxima vez que eu fizer as unhas. Tem cartinha? Tem. Deixa eu ver. Ai, também amo cartinha, tem cartinha. E aqui, é só, né? Tem cartinha. É só, é muita coisa, olha que lindo. Querida Juliana, fiquei muito feliz com o convite para participar do podcast. Foi um prazer estar presente e compartilhar esse momento. Em nome da Fazup e de toda a nossa equipe, agradeço o carinho e o convite. Obrigado pela oportunidade. Desejo a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Com carinho, Caliane Kissel. Falei certo. Fazup. Ai, que lindo. Amei, amei. Muito obrigada. E aí, como que as pessoas podem te encontrar? Conta aqui como que elas te encontram. O meu arroba é Caliane Kissel. E o arroba da Fazup é Fazup Brasil. Ai, que legal. Eu vou colocar na descrição do vídeo também aqui para todo mundo conseguir encontrar com facilidade. Então eu vou pedir pra galera aí, ó, já segue nós duas aí nas redes sociais e curtam nossos conteúdos, acompanhem. E muito obrigada, Caliane, muito obrigada por ter vindo, por inspirar tantas mulheres. Eu acredito que você está fazendo um trabalho incrível pensando nas manicures e acaba que também interfere na vida das clientes, um trabalho maravilhoso, muito incrível. E eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. E aí, a gente encerra assim mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Comenta aqui se você tem alguma pessoa que você acha que vai ser legal ver aqui no Ela Pode, ou que seja você mesma, porque eu posso, você pode, nós podemos. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E assim a gente encerra mais um episódio. Êêê!